Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje vamos aqui falar justamente da sua imagem de autoridade para ser referência na sua área. Vamos falar hoje sobre como você pode se tornar uma autoridade na sua área através justamente dessa construção de imagem, né? Então, ser autoridade na área, sobre você ser uma referência, sobre as pessoas te enxergarem dessa forma. E, claro, para que você consiga se alavancar, se colocar no mundo, né? Hoje vou entregar esse ouro aqui para vocês, hein? Para quem quer ser visto ou vista, né, como referência na área. A questão de ser autoridade numa área é sobre você ser reconhecida como uma grande profissional na sua área, para que as pessoas te vejam alguém importante, né, como alguém de alto valor ali também. Então, se você é uma referência numa área, significa que você é vista ou visto como alguém importante, alguém que tem conhecimento sobre aquele assunto. Então, se eu digo assim, a gente pode pensar, se vocês quiserem até compartilhar aqui comigo, né? Por exemplo, se eu falar em música, vocês vão ter algumas pessoas na mente de vocês sobre determinada música, né? Então, por exemplo, a MPB. Vão vir alguns nomes na mente, né? Se eu falar de jornalismo, a gente vai ter alguns nomes que vão vir à mente também, justamente porque que isso acontece. Porque essas pessoas que vêm à mente de vocês são as pessoas que construíram autoridade nessa área. Elas são a referência da área em questão que você está aqui pensando. Vocês que estão aqui, vocês já se consideram autoridade na área de vocês ou é algo que vocês ainda estão galgando, algo que vocês estão querendo construir? E outra coisa também é importante a gente frisar que, assim, às vezes você pode ser uma referência em um nicho muito específico da sua área. Por exemplo, né? No offline, digamos, eu tenho mais autoridade do que no digital, porque no offline eu tenho uma construção de autoridade muito maior há muitos anos. Então, as pessoas me reconhecem como na área de empreendedorismo, na área do marketing. Eu sou formada em administração, mas não necessariamente a galera me conhece como um todo na administração, né? Porque eu trabalho em partes específicas da administração. Então, cada um de vocês que está aqui tem uma área de formação, provavelmente, independente de ser graduação, curso técnico, enfim, mas tem uma área, certo? E dentro dessa área a gente tem várias outras áreas que existem, né? É muito amplo, no caso. E nesse caso, talvez vocês não sejam referência no macro, talvez seja referência numa parte. Ou pode ser no macro também, porque, por exemplo, tem gente que, por eu ser formada em administração, me chama, me convida para fazer algumas coisas. Hoje, por exemplo, eu recebi um convite, por ser administradora, para eu falar de como fazer um planejamento, de como fazer um plano de ação muito específico. Então, justamente pela minha formação. A pessoa nem me perguntou assim, você sabe o que é isso? Vem fazer. Não, Janile, a gente está precisando de ajuda nisso aqui. Você pode falar sobre isso? Você pode dar essa palestra para nós? Então, assim, a pessoa nem pensou se eu não saberia por quê. Aquele assunto era tão relacionado à área da administração que a pessoa fez o link. Então, ser autoridade na área é justamente isso, é você ter essa conexão, esse link direto com o contexto do que você está fazendo para que as pessoas consigam te enxergar aquilo ali. E quando a gente pensa nessa imagem de autoridade que eu estou falando aqui, significa que a gente consegue modular isso, porque a gente pode direcionar, vamos dizer assim, essa imagem, ou seja, o que é visto, o que é percebido. A imagem vai ser aquilo que as pessoas vão ver, aquilo que as pessoas vão perceber, certo? Então, se elas vão perceber determinada coisa em você, significa que aquilo ali é visto, sentido, percebido. Então, a forma que você se veste vai influenciar. O seu posicionamento é óbvio, né? Tem posicionamento tanto no offline quanto no online. A gente tem também tudo do nosso visual, sabe? E tudo do nosso visual é amplo, né? Mas é isso mesmo, a gente vai pensar em cabelo, maquiagem, roupa, acessórios que você carrega, até, gente, bolsa que você carrega, sabia disso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Em que imagem é essa? Como é que você está se apresentando? Porque isso é o que vai fazer
muita diferença também no seu negócio, né? Porque no fim das contas, vocês estão aqui, vocês são marcas pessoais, né? Vocês vendem alguma coisa. Não é isso, gente? Faz sentido? Então, a imagem é tudo que é percebido, tá? Tudo que está visível. Então, você pode, na verdade, guiar isso. Você pode modelar isso. Você pode trazer intenção. Então, a ideia é trabalharmos intencionalidade, ou seja, você vai ter tudo com intenção. O que é tudo percebido que eu falei aqui, né? Cabelo, roupa, maquiagem, acessórios. Bota assim bagagem, pra gente pensar em bolsa, né? Por exemplo, você tá viajando, tá no aeroporto, e aí de repente você tá com uma mala que tá com cara de suja, velha, isso vai transmitir uma mensagem sobre você também. E a depender da área, né? Essa imagem de autoridade, ela pode ficar prejudicada. E aí eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Como eu tava falando pra vocês, né? A galera me conhece no offline aqui, muito pela área de marketing, empreendedorismo, então, brand, principalmente, imagem, né? Que tá tudo dentro do marketing pessoal. E aí eu tinha ido para uma reunião com o Sebrae, um dos nossos parceiros aqui. Eu sempre levo um tablet. Quase sempre que você vai ter uma reunião comigo, eu vou estar com um tablet. Eu não sou muito de levar notebook, caderninho de papel. Eu levo o tablet para anotar as coisas. Tudo que é meu equipamento, não sei se vocês são assim também, eu boto capa, película, boto tudo que é para não danificar. Né? A gente tem que zelar pelos equipamentos eletrônicos. E aí, nesse dia, quando eu tirei o tablet e botei na mesa para aguardar os gestores do Sebrae, eu notei que a capa do meu tablet estava toda detonada. Estava descascando. E, assim, na correria, o que estava acontecendo? Eu não tinha percebido aquilo. Naquele momento que eu parei uns minutinhos, né, que o pessoal não tinha chegado ainda, aí sim que eu observei que estava descascando. Mas o meu tablet, ele está impecável, graças a Deus também, justamente por conta do cuidado, das capas, né? Da película, enfim. Então, rapidamente eu tirei a capa, né, deixei só o tablet, e assim o pessoal chegou, enfim, fizemos a reunião. Assim que eu saí dali, gente, eu já saí entrando nos sites para procurar outra capa. Porque, gente, se eu trabalho com marketing pessoal, tô aqui falando de imagem para vocês, vocês não vão esperar que eu esteja com a imagem desalinhada, e muito menos com o objeto danificado. E é danificado de zelo, não é tipo assim, quebrou, né, caiu no chão e, enfim, trincou a tela. Não era isso, né, que também, apesar, também traz uma mensagem ali, né, mas não vamos falar sobre isso, mas eu tô falando de uma capa, tal qual uma bolsa, é como se você sair com uma bolsa rasgada, sabe? Então, são detalhes que fazem a diferença ali pra gente. E aí, nesse dia, né, enfim, comprei a capa, tá toda arrumadinha, bonitinha, e porque é algo que é esperado, é algo que as pessoas vão ficar na expectativa para reforçar a minha autoridade nessa área. Então, não faz sentido estar andando com coisas que estão amarrotadas, sujas principalmente, né, gente, ainda mais sujeira, enfim, tudo, pensem aí, que poderia trazer justamente o oposto. Então, tudo que está em mim vai transmitir uma mensagem. E se eu quero que essa mensagem seja a meu favor, significa que eu estou dando intencionalidade. Significa que eu vou ter uma imagem intencional. Vocês já ouviram esse termo? Essa imagem intencional é o que vai fazer essa mensagem ser ao meu favor, tá? Então, a gente vai criar essa autoridade aqui a partir de tudo que é percebido. Só que o grande ponto para a gente ser visto como referência na nossa área é trabalhar a intencionalidade. Só que dentro dessa intencionalidade, que é onde eu vou ter a mensagem ao meu favor, eu, na verdade, primeiro de tudo, eu preciso ter muita clareza pelo que eu realmente quero ser conhecida, né? Então, a clareza sobre pelo quê. E aqui o conhecido, gente, o céu é o limite, né? Ser no mundo, ser no país, ser na sociedade, isso é muito relativo, por isso que você precisa dar essa clareza. É um assunto específico? É uma ação específica? Pelo que você quer ser reconhecida? É isso que vai te dar clareza para te dar intencionalidade.
Então, uma vez que você tem essa intencionalidade muito trabalhada, com essa clareza, você consegue ter uma mensagem mais a seu favor. E aí sim, a gente trabalha tudo aquilo do que é percebido dentro do que a gente gostaria de fazer. Então, quando a gente pensa em intencionalidade, a gente tem, vou botar aqui embaixo como outro tópico, a gente tem uma imagem, que eu chamo que é a imagem de essência, e a gente tem uma imagem que é a imagem intencional. Pelo menos eu gosto de trabalhar assim, dentro das minhas consultorias de personal neurobrand, dentro dos processos de acompanhamento do método Y, a gente trabalha dessa forma, a gente entende qual é a sua essência e a gente define de que forma a gente vai trabalhar intencional. Então, vou repetir. A gente vai entender qual é a sua essência, qual é a sua imagem de essência, ou seja, aquilo tudo que lhe cabe, e a gente vai definir a imagem intencional, que é aquela imagem que a gente quer trabalhar. E o que é basicão aqui que a gente tem que entender que é essa essência? São os comportamentos, perfil comportamental, por exemplo, é também o estilo que a gente tem, é também a coloração pessoal. E esses três aqui são os básicos, né? Mas eu posso trazer também o formato de corpo, né? Que a gente chama de biotipo. Também dá para a gente pensar no visagismo, que é em relação ao rosto. A gente tem tudo que é intencional e tudo que é de essência. De essência é o quê? Aquilo que é meu, aquilo que eu já tenho. Não é trabalhado intencional, não é criado do zero, é algo que já está em mim. Então, entender essa imagem de essência é entender justamente todos os aspectos que estão em nós. Antes de eu trazer a intencionalidade, eu preciso entender esses pontos. E aí, quando a gente passa para uma imagem intencional, significa que eu vou pegar esse combo aqui da essência, só que trabalhar de forma intencional. Então, se eu tenho um determinado comportamento, na verdade, eu vou gerar um hábito a partir desse comportamento, a partir da maneira que é mais latente. Se eu penso em estilo, que é a forma como eu me visto, é aqui onde a gente vai escolher os looks necessários e pode até fazer uma mistura com os tais dos arquétipos lá, né, que a gente vai pensar. E essa intencionalidade eu não coloquei aqui, mas ela vai ter uma relação muito direta na realidade com o nosso posicionamento, tá? Então, dentro do posicionamento é que a gente vai pensar hábitos, look com os arquétipos, a coloração pessoal, ela vai ser traduzida, por exemplo, em identidade visual, que é o quê? Toda a sua paleta de cores dentro do seu negócio, todas as cores que você venha utilizar ali no seu site, nos posts do Insta, tudo que tem de cor, forma, se você vai usar formas mais redondas, mais triangulares, mais quadradas, tudo isso, né, que aí entra a psicologia das cores e das formas, tá? Existe a psicologia das formas também. Então, tudo isso aqui você pensa com um grande gancho para você definir não só para você entender tanto sua essência, como você também definir de que forma que você vai se apresentar para o mundo. E vocês podem observar que isso é basicamente uma continuação do que a gente falou aqui nas aulas semanais, né? Então, cada aula semanal aqui vai se complementando. A gente vai conseguindo trazer esse arranjo. Além disso, o biotipo, ele está ligado direto com o estilo, né? Então, o biotipo também entra aqui na questão dos looks, arquétipos, e o visagismo também é a forma, por exemplo, como a gente já vai pensar em uma maquiagem, um corte de cabelo, se a gente vai usar óculos de sol, de grau. Então, a gente já consegue ter essa clareza maior para a gente mostrar para o mundo o que a gente quer mostrar. Eu estava dando uma palestra semana passada e eu estava falando exatamente isso para a galera. Porque muita gente, nesse evento, né, a galera estava muito falando sobre ser insegura, sobre como se mostrar na internet, como é que grava vídeo, enfim. Aí eu estava dando uma palestra sobre
justamente marketing pessoal para se desbloquear, né, e começar aqui a criar conteúdo, a ir para o Instagram, etc. Vocês também sentem esse medo? Aqui é importante também a gente entender que a forma como a gente se mostra para o mundo, ela não precisa ser completa. Eu preciso mostrar exatamente todos os meus defeitos e todos os meus pontos positivos, vamos dizer assim. Eu só preciso mostrar a parte que tem a ver com aquilo que eu vou vender, com a forma como eu quero ser percebida. A gente vai mostrar o que é intencional para o que a gente precisa, tá? Gente, na internet é tal qual seu ambiente de trabalho. Pensa aí, num ambiente físico, você tem um escritório. De verdade, você é exatamente no seu escritório como você é em casa? Idêntica. Você pode ser a mesma pessoa, assim, por exemplo, se você for uma pessoa brincalhona, você vai ser brincalhona no escritório e em casa. Mas são as mesmas piadas? Os mesmos assuntos? Talvez não, né? Então, a mesma coisa na internet. E a internet é uma extensão do que a gente faz para gerar a nossa autoridade, para a gente fincar ainda mais a nossa autoridade, para elevar a nossa autoridade, para a gente ser ainda mais percebida como autoridade. E a internet é ótima para a gente mostrar, para a gente trazer essa imagem. Porque é muito mais fácil da gente juntar pessoas. Imagina, não sei quantos seguidores vocês têm, mas vamos pensar aí. Que você tem um perfil de 1.000 seguidores. Cara, são 1.000 pessoas que estão te acompanhando ali. E aí a gente às vezes até acha que é um número baixo, né? Só começa a reconhecer quando tem mais de 10.000. Mas imagine uma sala cheia com 1.000 pessoas. Gente pra caramba, né? Então, imagine agora você conseguir juntar 1.000 pessoas para você mostrar sua imagem, mostrar seus valores, mostrar o posicionamento, reforçar sua autoridade, reforçar que você é uma referência em determinado assunto. Difícil também, né? Você pode ter 1.000 pessoas te vendo lá no seu Instagram. Tô dando um exemplo de 1.000, mas isso vale para quantos seguidores você tiver. 200 seguidores que sejam, você juntar 200 pessoas na sala, gente, é muita coisa. Assim, do nada. E você tem, às vezes, ali 200 te seguindo. Então, algo para refletir. Bom, voltando aqui, então, se você tem essa intenção de qual posicionamento você vai adotar, como você quer ser vista na internet, você vai adotar hábitos específicos, vai mostrar, né, ou talvez até adotar hábitos específicos, por exemplo, um hábito bom de se adotar, planejar conteúdo. Então, não é um hábito mirabolante para você ser fake. Você, inclusive, não pode ser fake. Vou até adicionar aqui como item. Não seja fake. A intencionalidade não é para você ser fake. Tá? É para você mostrar a parte que você quer. A gente só mostra aquilo que a gente quer. Só mostramos a parte que desejamos. Dá para virar um bordão já, né? Só mostramos a parte que desejamos. Só mostramos a parte que desejamos, gente. Então, quando você vem para a intenção, você vai trabalhar esse seu visual, essa sua imagem, a sua identidade visual, o seu perfil, as suas postagens, para que a pessoa, ou os seus seguidores, ou as 1.000 pessoas que possam estar ali, te vejam da forma como você quiser. Para que elas vejam você do jeito que você quer e não da forma como elas vão te interpretar. Porque, veja bem, quando você chega num lugar, as pessoas vão te interpretar de alguma forma. É quase um trava-língua isso aqui. Se você chegou num lugar, as pessoas vão te interpretar de alguma forma. Por que isso acontece? Porque o cérebro leva cerca de 10 segundos para fazer a leitura de algo que ele vê. Então, por exemplo, pegar essa taça aqui. Quando você olha para essa taça, você vai ter uma sensação, uma impressão dessa taça, ok? A mesma coisa acontece conosco. E aí, vou dar vários exemplos aleatórios. Se eu não te falar nada,
Já que você criou uma percepção, gerou uma percepção no seu cérebro, você pode pensar que é barato demais ou caro demais. Virão algumas ideias. Porém, uma vez que eu digo para você que ela foi, sei lá, comprei na Shopee, foi R$1,99, galera, você já vai ter outra percepção. Se eu digo para você que eu comprei numa outra marca aí, super cara, e que ela custou R$500, você já vai ter uma outra percepção. Só que a imagem, a sua imagem, é igual à taça. Porém, o que você vai ter que fazer? Fazer com que as pessoas percebam o que você quer, sem você precisar abrir a boca. E se você quer parecer ser uma referência, é onde você precisa trabalhar ainda mais. Porque, e aí, uma coisa que é importantíssimo você pensar, para a gente caminhar já para o final, né, que a nossa ideia aqui é que as aulas sejam curtas mesmo, e toda semana a gente repete às 20 horas na quinta-feira, toda quinta às 20 horas a gente está aqui, nesses 30, 40 minutos de aula. Então, uma coisa que você precisa pensar é como é ser referência na sua área. Esse, gente, é um pulo do gato, porque nem todo mundo pensa nisso. E sabe de onde é que você pode beber a fonte para estudar isso aqui mais? Quando você começa a estudar mentalidade, quando você começa a estudar abundância, riqueza. Por quê? Ok, eu poderia só te dizer que vá procurar os concorrentes. Isso é clichê, isso aí você já sabe, tenho certeza, né? Você vai procurar. Se você não sabe, eu vou te dizer agora. Se você quer ser referência numa área, o principal é você pensar, primeiro, o que vem na sua mente quando você fala de uma determinada área. Como eu falei no início, música, MPB, quem vem à sua mente? Certamente vieram alguns nomes. Se você quisesse ser referência em música no MPB especificamente, o que você precisaria fazer para chegar lá? Beleza, isso aí estamos falando de ação, de hábitos, comportamentos, certo? E se porventura não viesse na sua cabeça ninguém, quando fala referência MPB no Brasil, não viesse ninguém na sua mente, e você quisesse ser, né, essa referência, você ia ter que pesquisar, porque você ia pesquisar quem são as referências nessa área. Beleza, isso é o básico de toda vez que a gente pensa em negócio, em construção de marca, tá? Mas, gente, você pensar como é ser essa referência é outro nível. Você aqui vai, sabe assim, sentir mesmo como seria a vida, de sentir como seria essa vida, ver o que uma pessoa que é referência na sua área vê, quais os lugares que ela anda, em quais lugares anda. Por exemplo, que tipo de bebida toma, qual o destino que viaja, uma pessoa que viaja, o que ela faz da vida, o que ela vê no seu dia a dia, o que vê, né, o que está vendo ali, né, de ver, o que você vê todos os dias, como é a sensação, sentir como é a sensação de ser referência. E aqui você vai pensar, imaginar, sentir, para que isso te dê clareza do lugar em que você quer chegar. Então, por exemplo, faça um exercício aí. Quando vem a pessoa na sua mente, da referência na sua área, como essa pessoa está vestida? Como você imagina essa pessoa? Como, se você encontrasse essa pessoa pessoalmente, como você pensa que ela iria te tratar? Ou se você acompanha ela é uma pessoa que posta muito nas mídias, como é que ela age, como ela anda, como ela fala, é dócil, é formal, sabe? Então, entender como seria essa vida de referência. E a sua imagem tem que exalar isso, ainda que nesse momento você não seja exatamente uma referência. Mas, com certeza, você sabe mais do que alguém, porque sempre vai haver alguém que sabe menos do que a gente e alguém que sabe mais do que a gente. Então, é muito desse lugar de você já começar a se colocar como alguém que está estudando um determinado assunto, como alguém que está se especializando numa determinada área e que, consequentemente, vai se tornar uma referência por conta do seu afinco, da sua dedicação, do seu planejamento também, né? Então, tudo isso vai te ajudar. Beleza, gente?
E para a gente fazer um resumo aqui, como ser essa, então, como ter, na verdade, né, essa imagem de autoridade para ser referência à sua área. Primeiro, lembrando que a autoridade é quando você chega no nível de autoridade, é quando as pessoas te enxergam como alguém importante e referência em um determinado assunto. Ninguém vai questionar o seu saber, porque você é uma autoridade naquele assunto, né? Não é que não vão te fazer perguntas, mas ninguém vai ficar questionando, por exemplo, sua capacidade sobre aquilo. A autoridade, no fim das contas, vai fazer com que você seja mais procurada e que você tenha, consequentemente, mais clientes, mais pacientes, que você possa cobrar mais caro, que você possa desenvolver serviços mais caros. E isso pode ser trazido, essa autoridade pode ser trazida na sua imagem. Através do quê? De tudo que é percebido, a imagem, tudo que é percebido. Cabelo, roupa, maquiagem, acessórios, bagagem que você leva, bolsa. Só que a ideia é você trabalhar a intencionalidade sem ser fake. Você vai usar a mensagem do que é percebido a seu favor, tendo clareza sobre pelo que você quer ser reconhecida e só mostrando a parte que você deseja. Então, aí você vai partir para a sua construção de imagem. Só que até antes disso, eu diria para você pensar nisso aqui. Como é ser referência na sua área? Qual a sensação de ser referência nessa área que você quer? O que você acha que essas pessoas que são referências veem no dia a dia? Em quais lugares você acha que essa pessoa anda? O que é que essa pessoa faz da vida? E aí você vem para a imagem, onde você vai olhar a sua essência e vai definir a intencionalidade do seu posicionamento. E aí sim você vai conseguir demonstrar mais autoridade através da imagem, né? Ou construir uma imagem de autoridade que demonstre que você é referência numa área. Fez sentido, gente? Como é que chega esse conteúdo para você? Comenta aqui embaixo, me conta como é que chega esse conteúdo para você. Se tiver dúvida, já coloca aqui no comentário que eu quero te ajudar. Então a gente encerra por hoje. Grande beijo e até a próxima quinta-feira às 20 horas. Tchau, tchau.